Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para quem vai ficar comigo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Eu te ajudo a eliminar traumas, feridas emocionais, dores que você está aqui carregando dentro de você e que estão te limitando. Eu te ajudo a ressignificar crenças, bloqueios, para que você siga a sua vida com leveza. Bom dia, Drica! Bom dia, Carlene! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E nessa live de hoje nós vamos conversar sobre o que está acontecendo com as nossas crianças. Olha, para tudo que você está fazendo, pega um papel, pega uma caneta, anote tudo que eu vou te falar hoje, porque é muito importante. Sandra, para quem que é essa live? É para você homem, é para você mulher, é para você pais. E é para vocês que serão futuros pais também. Sandra, eu não sou pai nem futuro pai, sou filho. Se você tem condições de já entender tudo que eu falo, fica na live, porque isso vai te ajudar também, tá? E, gente, aperta já aqui, ó. Clica nesse aviãozinho, convide todos os homens que vocês conhecem. Nós precisamos ter homens aqui. O que eu vou falar é muito importante para vocês enquanto mulheres, mas também é de suma importância para os homens. Nós precisamos ter essa consciência que eu vou trazer hoje para a gente conseguir. Bom dia para todos, para a gente conseguir fazer diferente. E por que eu decidi falar sobre esse tema nessa live de hoje? Eu vou trazer uma construção sistêmica para vocês, um caminho terapêutico dentro da inteligência sistêmica, para que a gente entenda o que anda acontecendo com os nossos jovens, que faz com que eles cheguem ao ponto de cometer barbaridades como o que aconteceu na creche em Santa Catarina e outras tantas que a gente vê por aí. Então, essa live ela é muito importante, tá? Eu não vou ficar aqui me atendo a discussões do que aconteceu. Eu vou trazer o contexto. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo gera uma energia de medo, de dor, e já tem uma egrégora muito pesada. A gente não precisa entrar nessa energia de dor. A melhor forma da gente ajudar a humanidade, a sociedade e essas famílias é emanando para elas uma energia positiva, tá? Então eu vou trazer uma construção em cima do que aconteceu lá. Sandra, mas o meu filho é bom, a minha filha é boa. O que eu faço? Essa live é para mim? Você precisa saber o que eu vou falar aqui, porque às vezes o óbvio ele não é tão óbvio assim. Ele é óbvio para uma pessoa, mas a pessoa não entende bem o que se deve fazer com tanta informação e por isso as coisas estão desandando. E uma vez que a gente consiga organizar a nossa própria família, a gente contribui com a humanidade, com a sociedade e consegue fazer as coisas diferentes, tá? Então, para vocês que estão aqui me assistindo no Instagram, clica nesse aviãozinho aqui, ó. Convide todas as pessoas que vocês conhecem, inclusive homens. Precisamos de homens nessa live. Sandra, meu marido, meu namorado, meu tio, meu avô, tá tudo trabalhando. Não tem problema. Compartilhe depois essa live com essas pessoas, tá? Sandra, por que isso? Porque hoje vamos falar de pai e mãe, de energia feminina e masculina. E a energia masculina, ela é de suma importância para a educação dos nossos filhos. Olha, vocês que estão me assistindo pelo YouTube, já começa se inscrevendo, compartilha essa live, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. E vamos lá começar, né? Sandra, tô chegando agora, não te conheço, vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, também sou facilitadora em constelação familiar, entre outras técnicas que eu utilizo, e tudo isso eu uno para que eu possa te ajudar a ressignificar as dores que você carrega, a reprogramar a sua mente, a desbloquear
a tirar dos teus olhos as vendas que estão te impossibilitando de ser feliz, de crescer e de se realizar, tá? E vamos então começar o nosso conteúdo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta. Eu vou tentar seguir com o conteúdo para não quebrar o raciocínio, mas no final eu vou responder, tá bom? Porque nós temos aqui um tempo limitado. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer para você a construção sistêmica do que seria saudável para você começar a construir a sua família. Então vamos lá, você conheceu o seu parceiro de vida ou a sua parceira de vida. Entre vocês tem uma química, tem amor, tem sentimento, né? Tem todo um contexto. E vocês se casam. E dentro desse relacionamento, desse casamento, o que que acontece? Amor, respeito, tudo que é saudável e que faz com que um relacionamento tenha condições de realmente crescer. Chega num ponto que você olha para o teu parceiro olha para você e vocês conseguem perceber que esse relacionamento ele é tão lindo, ele é tão grandioso que vocês querem transbordar amor. E aí nasce a vontade de ter uma terceira pessoa no relacionamento, que são, que são os nossos filhos. E aí sim, vocês conseguem juntos, porque são um casal saudável, olhar para essa criança, para esse adolescente de forma inteira, de forma geral, com amor, com carinho, com educação, com respeito, com autoridade, com limites. Isso é uma família saudável, um pai e uma mãe que consegue olhar para os filhos de forma saudável e equilibrada. Agora, isso eu tô trazendo para você uma construção sistêmica saudável, né? De parceiros de relacionamento e que se amam, se respeitam, entendem tanto do propósito de uma família que transbordam amor, segurança, autoridade para os seus filhos. Agora vamos analisar uma coisa. É isso que acontece? Dificilmente, né? Dificilmente. Quantas pessoas estão aí na balada e ali, num relacionamento íntimo, casual, geram um filho sem essa conexão? Quantas pessoas geram filhos sem ter se preparado? Quantos casais vivem aquele relacionamento ruim que tá a ponto de explodir e daí falam bem assim, não, tá faltando aqui um filho, vamos tentar um filho. Aí tem um filho para salvar o relacionamento, tudo errado. Comece a pensar, o que você tem feito? Como que o seu casamento, o seu relacionamento com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho foi estruturado? É um relacionamento saudável ou não? A gente precisa pensar sobre isso, né? Porque ter filho é coisa séria, é coisa pra gente grande, é coisa pra adulto. Muitas vezes tem gente que fala assim, nossa, engravidei, não estava planejado isso, aconteceu. Olha só, se um filho aconteceu sem planejamento, imagina a educação dessa criança como que é. Imagina que tipo de adolescente vem para o mundo. Agora tem um fator importante. Por que eu falei mulheres e homens fiquem na live? Porque nesse relacionamento saudável tem um ponto, nesse ideal que eu tô trazendo para você, tem um ponto aqui de suma importância. A mulher gerou o bebê. E quando esse bebê nasce, essa mãe, ela nutre esse bebê com amor, com segurança, com carinho. Mas tem um papel aqui que a mulher faz que é de suma importância. A mulher dá acesso do pai ao filho ou do filho ao pai. Como assim? É a mulher que não tem o bebê e fala, é meu. Não, agora é meu. É a mulher que diz, você tem pai, o seu pai é importante, tá aqui, entrega para o pai, aqui teu filho. Por quê? E para que isso? Para que o pai saiba
que ele tem um papel fundamental ali, para que o pai entenda que não tem como criar esse filho sendo saudável sem a figura de um pai. Sandra, pai é importante? É. Demais, demais da conta. O certo seria que nós, enquanto mães, tivéssemos os nossos bebês. Assim que esse bebê nasça, ele venha para o seio da mãe, né, para se nutrir de amor, para fortalecer ali um vínculo que tem entre os dois, mas que a mãe fizesse o quê? Entregasse o bebê para o pai, para que o pai ali já começasse a entender. Eu digo começasse, mas é claro, né, que é pai já entende isso, mas a mãe precisa dar acesso para que ali o pai entendesse: eu preciso estar na criação dessa criança, eu sou peça fundamental na criação dessa criança. Sandra, por que você está falando isso? Se sou eu que carreguei no meu ventre, se sou eu que amamentei, porque você não é mãe só, você não consegue fazer um filho só, nenhuma mulher. Se você quer ter um filho, você vai precisar de um espermatozoide, e mulher não fabrica espermatozoide, então você precisa de um homem. E esse homem, ele tem características que você, mulher, não tem, nem eu. E quando a gente não dá acesso de um homem para o filho cresce de uma forma doentia, adoecida, insalubre, e isso gera consequências na família e na sociedade, como o que aconteceu aonde? Lá em Santa Catarina, né? Como essa fatalidade. E aí eu tô te trazendo essa construção para vocês entenderem uma coisa: filhos precisam de pais, de mãe e de mulher. De mãe, aliás, gente, desculpa, filhos precisam de pais, de mãe e de pai, de homem e de mulher, dos dois. Não tem como você dizer que o homem não vai fazer parte. Sandra, mas e tem tanta coisa errada, né? Eu escolhi o pai para o meu filho, e depois eu vi que ele não era um bom homem. Problema seu. Você escolheu errado, por quê? Porque você tinha um monte de dor, de frustração e não soube escolher. Mas o teu filho agora precisa desse pai, mesmo esse pai sendo torto. Você precisa dar acesso do seu filho ao pai. Sandra, por que isso, Sandra? Porque, gente, a figura feminina, no caso nós mulheres, a gente tem o poder da nutrição, da intuição, o poder do aconchego, o poder de acolher. Agora, por mais que você seja uma mãe nota 1.000.000, você não tem a energia masculina no nível que se deve. Você não tem como impor para o teu filho autoridade, limite, regra. Por mais que você seja uma mãe, como eu sou, porque eu sou uma mãe rígida com os meus filhos, Sandra, isso é certo? Para mim é. Agora eu vou te dizer uma coisa, por mais que você seja uma mãe rígida como eu, você não tem a autoridade de um homem. E só quem pode dar limite para um adolescente, só quem pode dar limite para um filho, homem ou mulher, é a figura paterna. E daí a gente precisa entender isso aqui de forma mais profunda e sistêmica, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes eu saio na rua com meu marido e eu saio com uma roupinha mais curta, às vezes, né? Com uma roupa diferente, às vezes até com uma roupa mais decotada. Não tem um homem que olhe para mim. Sabe por quê? Porque eu tô ali com meu marido e, claro, eu tenho uma postura, né? Agora, o que eu quero te dizer? A autoridade, a energia masculina, ela respeita outra energia masculina. Agora, o exemplo. Quando eu saio só, aí eu já saio muito bem vestida, toda tampadinha, né? Blusinha até em cima, tipo essa, calça, nada de bermudinha, de sainha, saio toda bem coberta. E se o meu marido não tá junto comigo, é incrível o que acontece.
existem cantadas, existem ali umas piadinhas, né? E por que que isso acontece? É só porque os homens não sabem fazer uma cantada bonita? Não, não é isso não. É porque a energia masculina, ela impõe uma autoridade e um respeito diferente que nós mulheres não temos. Não é porque somos fracas, é porque a nossa essência é diferente da essência masculina. Da mesma forma que o homem não pode gerar um filho na sua barriga, nós não podemos impor a autoridade, o respeito, o limite que os homens impõem. Sandra, mas você disse um dia na sua live que homens e mulheres têm energia feminina e masculina. Sim, temos, mas em quantidade diferente, em potencial diferente. Por exemplo, é natural que nós mulheres tenhamos uma energia feminina muito mais grandiosa que a dos homens. Os homens, eles conseguem sim exercer a energia feminina deles em alguns pontos, mas nunca como nós. Quem nunca viu um pai cuidando de uma menina ou de um menino que a mãe morreu, que a mãe foi embora, que a mãe abandonou? Cuida, só que não se cuida exatamente igual com a energia feminina que nós temos. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês entenderem. Existia uma época que eu estava trabalhando e o meu marido levava minha filha para o balé. Eu chegava em casa, minha filha estava chorando. Mãe, meu pai não sabe fazer o coque fica feio e aquela coisa toda. O que eu quero te dizer? Ele se esforçava. Por mais que ele se esforçasse, ele não tem o dom, a feminilidade que nós mulheres temos, tá? Eu dou exemplos simples para vocês conseguirem entender, porque quem entende o simples consegue entender o grande, tá? O simples é para fazer uma analogia. Agora vamos evoluir na nossa conversa. Sandra, por que acontecem essas atrocidades? Resumindo, falta pai, falta homem, falta energia masculina. Sandra, mas como assim falta? Se tem família que tem o pai e a mãe e mesmo assim os filhos adolescentes, jovens, adultos fazem coisas absurdas. O pai está ali, mas nunca exerceu a figura de pai, ou porque a mãe não deu acesso, ou porque ele é cheio de ferida e de dor emocional e ele não conseguiu exercer a autoridade de homem. Então, o que a gente precisa entender? Coisas como essas estão acontecendo porque está faltando pai e mãe. Está faltando autoridade, limite, regras. E não adianta a gente delegar para a escola, para a sociedade, para a política. Isso é algo que vem de casa. Pai e mãe educam, colocam limites. Pai e mãe entregam filhos saudáveis para a sociedade. E aqui eu quero me aprofundar nesse entendimento com você. Vou citar alguns fatores que estão contribuindo. A Drica, né, tá concordando. E é isso, Drica. Por mais que a gente, às vezes, e eu ouço isso muito, gente, nas minhas terapias, casais chegando e falando, a culpa é dela, a culpa é dele. Não, a culpa é da escola, porque a escola não educou, porque a escola é isso. Gente, escola não é para educar. Escola é para ensinar. O seu filho vai para a escola para aprender português, matemática e um monte de coisa aqui com todo respeito. Provavelmente ele nunca vai usar na vida. E eu falo isso sendo pedagoga, tá? Porque tem uma gama enorme de matérias que a gente estudou. Pensa aí, você estudou um monte de coisa que você nunca usou na sua vida. Tem outras que a gente usa e usa muito, né? Mas o que eu quero dizer? Você quer ter um filho saudável, uma filha saudável? Educa, dá limites. Isso é coisa de pai e mãe. E daí vamos entender aqui o porquê que muitas famílias não conseguem fazer isso. E olha, antes de começar a falar, eu já vou dizer uma coisa para você, porque quando eu digo algumas coisas e tem algumas pessoas que se doem com o que eu vou dizer, o que está acontecendo aí? Você tem uma ferida emocional, porque se você não tivesse, você não sentiria nem raiva, nem dor, nem desconforto quando eu falo alguma coisa. E aí eu preciso ser realista com vocês, entendendo que aqui eu não estou julgando, eu estou trazendo fatos, tá? Aqui eu acolho todos,
independente das suas escolhas, tá bom? Vamos entender, um dos fatores que hoje enfraquece as pessoas, a família e que gera filhos doentes como esses que cometeram essa atrocidade é o quê? É essa coisa de produção independente. Não existe produção independente. Você é uma mulher e para você fazer um filho você precisa de um homem. Sandra, mas não tô achando um parceiro de vida, vou lá, vou fazer uma inseminação, um negócio, vou lá pegar. Mas você vai pegar o quê? É um espermatozoide de um homem. Aí esse filho ou essa filha vai crescer sem a figura paterna do lado. Vai dar ruim, gente. Ah, Sandra, mas eu tenho um filho assim e o meu filho não virou bandido. Ele pode não virar bandido, mas não é um filho saudável. Filho saudável precisa de ter figura paterna, precisa de ter figura materna. A gente tem raiz. A sua raiz é quem? É teu pai e a tua mãe. Então, vamos repensar algumas coisas e eu estou falando isso com muito respeito, tá? Tem gente que às vezes diz assim, ai, mas eu tô chegando já no limite, eu tô com a idade avançada, se eu não for mãe agora eu não vou ser mais. Pensa com carinho, existem outros caminhos, porque produção independente não é algo saudável. E aqui eu quero trazer outros exemplos. Outras coisas que não são saudáveis, né? Esses movimentos feministas de mulheres que batem no peito, olha, eu sou autossuficiente, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu não preciso de homem para nada. Você pode até não precisar, porque as suas feridas emocionais estão tão grandes que você não reconhece que os homens são importantes, mas os seus filhos precisam. E aí, Raquel, ter filho é uma bênção. É porque, infelizmente, as pessoas distorcem as coisas, tá? Mas ter filhos é uma bênção, Raquel. E vamos continuar conversando. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês, né? Essas mulheres feministas, elas têm dores, têm feridas emocionais muito grandes. Sempre que você exclui ou um ou outro da sua vida, ou o homem exclui a mulher, ou a mulher exclui o homem, aí mostra uma ferida muito grande. Porque tem homens também, tá, que cuidam dos filhos e falam assim, ai, mas eu não quero que os meus filhos tenham contato com a mãe, porque a mãe, nossa, não tem ética, não tem moral, faz isso, faz aquilo errado. Não interessa, o problema é seu, você escolheu a mulher errada, agora você vai pagar o preço, mas os filhos precisam da mãe e do pai. Sandra, como que faz? Você vai ter que encontrar o equilíbrio aí, porque os filhos precisam dos dois, não importa se são crianças, adolescentes, jovens ou adultos, precisam dos dois. Outra situação que gera esse descompasso, né? Casais homossexuais. Olha, abaixa a guarda, eu estou falando com muito respeito, tá? Porque se você é um casal onde tem dois homens, ou se você é um casal onde tem duas mulheres, falta energia de um dos dois. Por mais que um dos dois tenha um lado da energia feminina mais aflorado, ou o outro tenha um lado da energia masculina mais aflorada, lembre-se do que eu falei no início, né? Por mais que eu tenha energia masculina, eu nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vou conseguir substituir a energia do pai dos meus filhos. Nunca. Nunca. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa olhar para isso com muito carinho. Sandra, mas como o que eu tô falando para vocês, eu falo com muito respeito, porque eu tenho clientes homossexuais, tá? E a gente conversa sobre isso com muito respeito, ética e educação, porque às vezes as pessoas querem simplesmente condenar, mas a gente não pode condenar ninguém, nem eu nem você somos juízes nem deuses. Então vamos pensar o seguinte, num casal onde tem duas mulheres, você tem lá um filho, como que você vai fazer um filho? Você vai precisar de um espermatozoide. Você vai ter que achar um homem. E aí, você traz esse bebê para esse relacionamento, né? E o que acontece? Cadê a figura paterna? Porque aqui tem duas mães. Não tem figura paterna. Sandra, mas eu tenho tanto amor, eu vou suprir essa criança de amor. O seu amor é lindo.
eu respeito o seu amor, eu honro o seu amor, mas vai faltar aqui uma figura paterna e tem que ter. Sandra, como que faz numa situação dessa? Inclui o pai dessa criança. Sandra, eu não sei quem é esse pai, né? Eu fiz uma inseminação, eu fiz alguma coisa. Saiba que essa criança precisa de uma figura paterna. Quem vai exercer essa figura? Pode ser um avô, um tio, um irmão teu. Tem que ter uma figura paterna ali. Um homem que exerça essa função. E a mesma coisa acontece no casal que são dois homens. Vai ter que ter uma figura materna ali. E claro que teve, né? Porque dois homens não vão gerar um filho, eles vão adotar, eles vão procurar uma barriga de aluguel, vão fazer algum outro processo. Então, o que eu quero te dizer? A gente pode ter a escolha que quisermos, mas a gente precisa ter a consciência de que filhos precisam de pai e precisam de mãe. Sandra, não tenho pai, não tenho mãe, mas vai ter alguém que vai exercer essa função. Vou dar o meu próprio exemplo. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu perdi o meu pai com 7 anos. Isso gerou feridas, problemas grandiosos na minha vida e dos meus irmãos. Mas em alguns momentos nós tivemos figura paterna. Em alguns momentos nós tivemos tios que fizeram essa figura paterna. Em outros momentos nós tivemos primos, em alguns momentos até figuras masculinas, amigos da família que fizeram esse papel. Mas vocês precisam entender que a figura paterna, a função paterna, ela tem que ter. Sandra, e aí eu vou trazer outra consciência para você. Olha, vamos supor que a minha mãe tivesse se casado novamente. Esse homem que a minha mãe supostamente teria se casado, seria o meu pai? Nunca, jamais, em hipótese alguma, porque pai a gente só tem um. Mas esse homem, ele poderia exercer a função paterna, entende? Veja se vocês estão conseguindo entender o que seria a figura paterna e a função paterna. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Seja qual for a configuração da sua família, seja qual for o momento que você está vivendo hoje, filhos precisam da figura paterna, da energia masculina. Por mais que você seja uma mãe nota 1 milhão, como a minha mãe foi, você não dá conta de criar, de dar limites para um filho sem essa figura. E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês? Quando os filhos não têm essa figura paterna, gera esse tipo de desordem que já eu vou te falar o porquê, tá? Eu vou dar outros exemplos antes do que está contribuindo para que as famílias hoje sejam famílias muito desordenadas, famílias que estão realmente cometendo esse tipo de atrocidades. Uma outra coisa que eu trouxe aqui é quando os pais... pais ausentes eu já falei, citei o meu caso. Tá, isso aqui é muito importante, tá bom? Que eu vou falar, anote bem isso. Pais que querem compensar na relação com os filhos o que não tiveram dos seus pais. Por exemplo, né? Tem pais que dizem o seguinte: nossa, mas eu não tive o meu pai presente, a minha mãe presente, agora eu quero estar muito presente na vida do meu filho. E daí você confunde as bolas. Você acha que estar presente na vida dos seus filhos é ser amiguinho dos seus filhos. Pai e mãe não é amigo. Pai e mãe são pai e mãe. E aí, se você não entende isso, você não tem autoridade também, você não dá limites, você não põe regras, e daí desanda toda a relação. Quantos pais batem no peito, né, com orgulho e dizem: eu sou amigo do meu filho, o melhor amigo do meu filho sou eu. Mentira, não pode. Você não é amigo, você é pai, você é mãe. Pai e mãe dá amor, dá carinho. Pode até ter uma relação amigável, mas você é pai e é mãe. Vocês têm que ter esse entendimento de que existe uma hierarquia.
E essa hierarquia, ela precisa ser respeitada e seguida para o teu bem, do teu filho, para daqui a um tempo você não ver o teu filho nos jornais ou você não buscar o teu filho numa delegacia porque você não teve pulso firme. A mãe de dar acesso ao pai, de deixar o pai ser pai, porque muitas vezes o que a gente vê, né, é a mãe protegendo o filhinho, né, e a filhinha, o filhinho e o filhinha da mamãe. O pai dá uma bronca, o pai põe um limite, o pai dá uma regra, a mãe vai lá e fala, com meu filho você não fala assim, é meu filhinho, é um menino tão bom, e a mãe não deixa o pai ser pai, não deixa o pai exercer a sua autoridade. Drica, nesses casos existe aí uma questão de difícil acesso, eu entendo. Ó, a Drica tá falando assim, eu tenho uma neta que o pai não convive com ele, não convive com ele. Ele é muito ausente, como fazer? Ele busca muito a presença do pai, ela busca muito a presença do pai, mas o retorno é difícil. Quando o pai está indisponível, como é esse caso, o pai é cheio de ferida emocional, né? Infelizmente já começou tudo errado, mas não vamos focar no passado, vamos focar nas soluções. O que fazer? Nunca jamais deixar que essa criança não veja a grandeza do pai. Por mais que o pai seja inadequado em algumas coisas, é o pai dela, é o pai certo para ela, não existe outro pai certo para ela. Então, é nunca desvalorizar o pai para essa criança, é enfatizar as qualidades do pai. E claro, tentar conversar, né? Tentar trazer esse pai para perto dessa criança. Agora lembra que há pouco eu falei assim, que a figura paterna é de suma importância, mas que quando não tem essa figura, existe a possibilidade de encontrar um equilíbrio com a função paterna. Sandra, quem exerce uma função paterna? A sua netinha, ela deve ter um avô, um tio, um primo, alguém que possa em alguns momentos exercer essa função. E isso já traz um equilíbrio, porque você precisa ter ali é o quê? É a energia masculina. Porque por mais que nós mulheres sejamos assim mulheres espetaculares, né? Que a gente dá conta de muita coisa, a gente faz muita coisa, mas a nossa energia não é essa. Mesmo aquelas mulheres que têm muita energia masculina, que malha demais, que tem um corpo diferente, né? Que tem uma voz grossa, um negócio assim diferente, mas elas não têm a energia masculina como deveria. Nesse caso, Drica, não é a mesma coisa, mas é uma solução. É o seu marido, um tio, alguém que possa transmitir essa segurança, essa autoridade, porque a energia masculina, ela traz isso, ela traz segurança, ela traz autoridade. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que parece bobo, mas é de suma importância. Quando eu fiz 15 anos, eu tinha um namorado, mas eu já não tinha pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos. E daí eu me lembro que eu tinha 3 tios. Tinha porque um já partiu, mas assim, olha como é importante a figura de um homem, né? E a minha mãe sempre trouxe a figura masculina para nossa vida de alguma forma, um tio, um primo, alguém que tivesse ali moral, respeito, autoridade. E aí eu me lembro que um dia eu estava vindo da igreja com esse meu namoradinho, e ele me deixou na porta de casa e o meu tio tava lá no portão, assim, ó, me esperando. E daí, quando eu desci, eu já falei, olha, é bom você descer, porque se você não descer e enfrentar o meu tio, nunca mais você vai poder entrar na minha casa, porque eu já sabia como funcionavam as coisas, né, dentro da minha família. E aí ele desceu, mas ele desceu, esse meu namoradinho, ele tremia tanto nas bases e ele só ia falar com meu tio, não era nem meu pai, mas é uma figura masculina, entende a diferença? E daí ele estendeu a mão para cumprimentar o meu tio não cumprimentou ele, meu tio fez um scanner, olhou ele de cima e embaixo e falou assim, quais são as suas intenções com ela? Já deu logo o ultimato nele, né?
E daí, quando ele falou, se apresentou, aí depois de um tempo que meu tio analisou bem ele, meu tio estendeu a mão, falou: boa noite, seja bem-vindo, pode entrar. Mas o que que eu quero dizer para você? A partir dessa postura, o que que aconteceu? O jeito e a postura do meu namorado mudou comigo, eu percebi, entende? Sempre que a gente ia, porque na época o programa que a gente podia fazer, que a minha mãe deixava, era ir à igreja, era participar do grupo jovem, era essas coisas, né? Dava o horário, ele falava, temos que ir, se chegar 1 minuto atrasado, eu vou perder toda a credibilidade com o seu tio e com a sua mãe. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Eu tô dando esse exemplo que parece bobo, mas é muito importante, né? Autoridade. Energia masculina é autoridade. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que eles perguntavam para os bandidos na cadeia por que eles escolhiam determinadas vítimas para assaltar, para matar, para estuprar, para fazer coisas absurdas, né? E aí os bandidos diziam o seguinte: a gente escolhe famílias que estão sem homens. Por quê? Aí ele falou, porque o homem tá sempre atento, o homem é autoridade, né? O homem impõe respeito. E daí eles iam em quais vítimas? Nas mulheres. E aí tinha uma ou outra família que tinha um homem ali do lado, né? E daí o entrevistador lá falando sobre a pesquisa perguntou, mas essa família aqui tinha um homem. E por que que você escolheu essa família? Porque esse homem não me transmitiu autoridade e segurança. Esse homem é um banana. Ele estava aí só em sentido figurado. Então, o que que eu quero dizer para vocês, né? Eu estou trazendo uma linguagem sistêmica, mas a gente comprova essa linguagem dia a dia, na sociedade, nos comportamentos. Então, não é que os homens são superiores, não é isso, gente. É que a nossa essência é diferente, entende? E a gente não pode privar os nossos filhos desse tipo de comportamento. Ai, gente, peraí, apertei alguma coisa errada, desculpa. A gente não pode privar os nossos filhos, se eles têm pai, de ter esse convívio, de ter essa força, de deixar o pai ser pai. Porque o pai, ele é sim um pouquinho mais duro, né? O pai é aquele tipo de pai que manda o menino para a vida, mas que dá limite, que ensina o menino a se virar, mas isso é ser pai. A gente precisa dos homens para educar, para gerar adolescentes e jovens e adultos saudáveis. Essa é a lei natural da vida. Drica, que bom que ela tem um tio. Nos momentos que esse tio puder fazer essa função paterna, é muito importante. Agora, a gente não pode deixar de evidenciar que ela tem um pai e que o pai dela é o pai certo para ela, né? Não precisa focar no negativo, sabe por quê? A gente vai crescer. Os adolescentes, as crianças vão se tornar jovens e adultos e com o tempo eles vão conseguir ver. Agora, não cabe à mãe e não cabe a nós colocarmos uma barreira. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Um dia desse, meu marido deu um castigo para minha filha. Foi um castigo cruel. Cruel, mas não de bater, nada disso, tá? E aí ela veio chorando pro meu lado. Mãe, me ajuda. Mãe, olha o que meu pai me deu de castigo. Mãe, aquela coisa, né? E eu, firme na minha, ela falou assim, você não vai me ajudar, mãe? Mãe, faz alguma coisa. Eu falei, não posso fazer nada, é o castigo do seu pai. É a voz dele, é a autoridade dele. Você não quer mais receber castigo? Faz o certo. Faz o que ele mandou você fazer. Então, a gente precisa mostrar isso. Por quê? Quando o filho se sente seguro, sente que ele vive num lar que tem regras, que tem ali autoridade, que tem hierarquia, os nossos filhos não vão crescer e cometer essas atrocidades que a gente vê na TV. A gente não vai ver os nossos filhos passando no noticiário dessa forma. E eu sei que o que eu tô falando aqui, para algumas pessoas, vai doer, porque muita gente me procura e diz, ó, o pai da minha filha não presta, o pai do meu filho não presta. E por que que você encontrou esse homem para ser o pai dos seus filhos, se ele não presta?
Entende? Alguma coisa você viu nesse homem. Então, o que que eu quero dizer? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é, gente. Eu fui uma criança criada sem pai. Sandra, você teve consequências na sua vida inúmeras. Vira e mexe, eu conto aqui nas lives o que que aconteceu, né? Pensa que esse namorinho deu certo? Por um tempo deu, né? Por um tempo deu, porque no início a gente tá ali, todo mundo envolvido naquela conquista, mas não durou muito tempo não. Culpa dele? Também, porque ele também tinha ferida emocional, mas eu tinha as minhas feridas também, que fez tudo dar errado. Não é só porque a gente tinha 15 anos, entende? Claro que tem maturidade, tem tudo aí, mas existem outras coisas por trás disso. Quando a gente cresce sem uma figura masculina, a gente se masculiniza muito. A nossa energia masculina, ela vai além da conta. E isso traz um monte de problema para nós mulheres, para nós, né? E como eu era adolescente, trouxe para mim também. Então, esse é um entendimento. Olha, não saia da live, tá? Eu ainda vou fechar essa construção e aproveitando que eu dei uma pausa, convide aí os homens que vocês conhecem. Os homens precisam ouvir essa live, porque aí até aqueles pais que não dão muita atenção, porque eu sei que tem pai que fala, não, olha, eu sou o pai da família, eu trabalho, eu vou manter a família e você é a mãe, você vai educar. Não é bem assim, gente. Filho precisa de energia masculina, filho precisa de pai também. E isso não interessa se é homem ou mulher, os dois precisam, tá? E aí, deixa eu ver aqui se a gente vai... Tá. É uma referência boa, né, Drica? Mas é importante a mãe estar sempre conversando com esse pai para que em algum momento esse pai se desperte para cuidar dessa criança, porque por mais que eu tivesse tido referência masculina, eu ainda tive muitos problemas relacionados à falta de pai. E olha que o meu pai, ele faleceu. Não é nem que ele estava vivo e não dava atenção, ele faleceu. Então, assim, tudo isso traz um prejuízo, né? No caso de nós mulheres, pode acontecer que vire bandida também? Pode, claro que pode, porque já já eu vou mostrar para vocês o que tem por trás de tudo isso, o que leva um adolescente, um jovem, um adulto a fazer esse tipo de coisa, tá? E aí tem um outro exemplo, né? Muitos pais pensam o seguinte, tudo que me faltou na infância agora eu vou dar para o meu filho. Então, ó, eu não tive videogame, eu não viajei, eu não tive celular, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Aí agora você dá tudo para o seu filho. Cadê o limite? Cadê a regra? Cadê o ensinar a conquistar? Você não está ensinando nada, você está dando. E isso gera consequências graves para a família, para o teu filho, porque toda vez que você dá as coisas para o teu filho, salvo quando ele é criança, né, e adolescente, você está mostrando para o seu filho, ó, você não é capaz. Eu tenho que fazer por você porque você não dá conta, não. Mesmo quando ele é criança e adolescente, você tem que ter uma dose aí. Você tem que dosificar o que você dá, porque senão o seu filho cresce sem força também. Mas o que eu quero dizer? Sempre que um pai dá tudo para o filho que não teve, ou inconscientemente ou conscientemente, sabe o que tem aí? Uma criança ferida dentro de você, pai e mãe. Porque sempre que a gente fala assim, nossa, eu não tive isso, eu não estudei numa boa escola, eu não tive recursos financeiros, eu não tive atenção de pai e mãe, agora eu vou dar tudo isso para o seu filho. Na realidade, você está com a sua criança ferida e você pensa que dando tudo para o seu filho, você vai curar a sua criança ferida que você carrega dentro de você, só que não vai. Não é assim que se cura uma criança ferida. Assim você está prejudicando ainda mais o teu filho, tá? Gente, me ocorreu aqui um exemplo que aconteceu um dia desse. E eu vou dizer para vocês que mesmo eu tendo esse conhecimento que eu já tenho, também não é fácil para mim, enquanto mulher, aceitar algumas coisas. Porque nós mães, o que nós temos, né? A questão da proteção, de trazer o filho para o ninho, né? E de ficarmos igual uma galinha mesmo, com os bichinhos tudo embaixo da asa para proteger.
Só que não é bem assim. Daí a importância da gente entregar esses filhos para os pais, para os homens. E eu me lembro, meu filho devia ter uns 2, 3 aninhos mais ou menos, hoje ele tem 5. E meu marido fez o seguinte, na nossa varanda tem uma descida assim. Aí o meu marido pegou o meu filho, pôs aqui no triciclo e empurrou ladeira abaixo. Eu vi aquilo, eu fiquei desesperada, né? Ele empurrou com tudo. E aí, lógico que não ia dar certo esse negócio, né? Capotou, se arranhou, machucou, bateu no muro, bateu no portão. Hoje eu tô sorrindo, no dia eu me segurei, né? Mas o que que eu quero dizer aqui para vocês? Isso faz parte da energia masculina. Enquanto a mulher vai segurar, o homem vai, ó, abrir, empurrar para a vida. E filho saudável é filho que sabe ir para a vida, se virar. Hoje em dia o meu filho desce essa ladeira, quer dizer, depois logo do evento que aconteceu, ele levantou e falou assim, tá tudo bem, eu não machuquei. E desceu de novo e aprendeu, porque ele entendeu que ele tinha que segurar bem o guidão para manter o equilíbrio, para não capotar, como aconteceu. E quando foi chegando perto do portão, ele foi freando com o pezinho. E se a gente ensina isso desde criança, o filho ir para a vida, o filho se virar, não vai ter esse tanto de atrocidade que acontece, porque essa é a energia masculina, a energia de mandar para a vida. Você acha que eu, Sandra, ia um dia empurrar meu filho ladeira abaixo? Nunca, jamais, em hipótese alguma, porque não é da minha essência fazer isso. Mas ainda bem que tem os pais para fazer isso, os homens, porque homem manda os filhos para a vida. Se você não traz a figura masculina ou a função paterna para a vida de uma criança, dá ruim. Dá ruim, vai acontecer o que a gente está vendo aí, né? Sandro, meu filho não se tornou assassino, que bom. Mas tem outras consequências na vida do seu filho. O seu filho é um filho que não para em emprego, é filho que não tem nem coragem de buscar um trabalho, é filho que quando tiver lá uma paixão, né, querendo se envolver com uma mulher, ele não tem nem coragem de conversar com a mulher. E isso vale para homens e mulheres, tá? Então, energia masculina é de fundamental importância, ó. A Iver tá falando assim, evitar alienação parental. Exatamente, porque hoje em dia até a justiça entende isso, né? Não é à toa que dentro das varas de família aqui no Distrito Federal já tem hoje conciliação sistêmica. Porque muitas vezes o que falta ali é isso, né? Então a gente precisa entender que o ideal, o saudável, é que você tivesse se relacionado, como eu falei no início da live. Se você chegou depois você assista, tá? Sandra, não deu certo. Sim, eu sei que não deu certo. Não se crucifique. Vamos tentar agora fazer o certo. Vamos minimizar os efeitos adversos dos seus erros. Por quê? Porque senão vai ter consequência para você, para sua família e para a sociedade. Em algum momento você vai ver seu filho na televisão dessa forma triste que está acontecendo, né? E aí tem mais um exemplo, coisas que geram essas disfunções, né, que eu estou falando. Muitas vezes você tá lá nesse relacionamento que deveria ter sido por amor, com respeito, quando o relacionamento tivesse muito bem, vocês fossem capazes de transbordar na vida dos filhos. Mas é tudo errado, né? Ninguém pensa assim, não, o meu relacionamento tá tão ruim, eu vou pôr um filho aqui nessa relação para ver se eu salvo esse casamento. Aí que lascou tudo mesmo, né? Você não estava dando conta de olhar para o teu marido ou você de olhar para tua esposa e agora vocês vão permitir que um e outro eduquem esse menino como tem que ser. É muito complicado isso. Então, o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas se separam. E daí o que acontece? Fica lá a criança, o adolescente, o jovem, no meio da artilharia cruzada. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você deixou de fazer isso. E o menino aqui no meio. Aí você, mulher, não dá acesso do pai ao filho, né? Aí tem lá aquele negócio de que vê o filho uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Gente, filho não pode ser assim não. Sabe? Não deu certo o seu relacionamento, resolva os seus problemas com teu parceiro aí, mas o filho precisa de pai constante. Sandra, como que vai fazer?
Bem-vindo ao mundo adulto. O mundo adulto é para isso, é para a gente resolver problema, vai ter que encontrar uma solução. Agora, não coloque o seu filho no meio das brigas que você tem com o pai dele ou com a mãe dele. O filho, ele é filho independente de qualquer coisa e ele ama pai e mãe. E aí, se você não dá permissão para que o pai seja pai desse menino ou dessa menina, né? O pai vai ver o menino de 15 em 15 dias. Como que ele vai conseguir educar um filho de 15 em 15 dias? Não tem como. Ah, mas mora em outra cidade. Sinto muito, mas eu preciso ser honesta com você. Se vira. Você vai precisar estar presente na vida desse filho ou dessa filha. Dá um jeito de morar na mesma cidade, dá um jeito de viajar para lá toda semana, de trazer essa criança toda semana. Filhos, homens e mulheres precisam de pai. Ninguém no mundo substitui um pai. Ninguém. Ninguém. Não se iluda. Essa função paterna que eu estou dizendo, ela vai minimizar. Ela vai ajudar um pouquinho, mas o seu papel de pai, ninguém vai fazer. Sandra, casei e tenho outra família. Desculpa, vou ter que falar para você, se vira. Esse filho é mais importante. Sandra, mas você disse que você também casou com um homem que já tinha filhos. Sim, e eu vou te contar uma coisa. Eu fiquei frustrada inúmeras vezes, porque era revezado, né? Um fim de semana com a mãe, um fim de semana com meu marido, e às vezes a gente fazia planos, né? Eu e ele enquanto casal. Não, esse fim de semana vamos fazer tal coisa. Aí liga a mãe e fala assim: olha, vou ter que trabalhar, ou então surgiu uma viagem, eu vou ter que fazer, você pode ficar? Claro, pode ficar. É filho, como é que vai dizer que não pode ficar? E daí lá ia eu mudar os planos, né? Porque uma coisa é você fazer planos para casal, outra coisa é você fazer planos para família. E o que eu fazia? Eu abria mão e o meu marido também, e a gente trazia o filho dele e a gente fazia algo que dava para fazer nós três. E tá tudo bem. E esse é o certo. Sandra, deu certo isso? Deu. Meu enteado é um belo homem. Ele tem hoje carreira, tem vida, não é bandido, não é nada disso, muito pelo contrário. É um belo de um nutricionista, é um belo de um homem, é um belo de um filho, é um belo de um cidadão. Entendeu? Por quê? Porque teve figura paterna. Não interessa o que veio depois. Sandra, algumas vezes você ficou triste? Nossa, algumas vezes eu fiquei, mas vai fazer o quê? A gente se adequa, não tem problema. Somos adultos. Adulto resolve problema. E quantas vezes, né, a gente combinava de fazer alguma coisa, porque eu me casei, mas eu só tive filha depois de 7 anos. Então, por 7 anos, eu exercia, quando o meu enteado estava com a gente, a função materna, tá? É função. Nunca, jamais, em hipótese alguma, eu vou ser a mãe dele. Por mais que eu goste dele, ele tem mãe. Ele tem mãe. Eu exerci a função quando ele estava com a gente. Eu fazia comida, quando ele era pequeno eu ajudava no banho, com deveres de casa, estudava para a prova. Quando o pai e a mãe não podiam, eu levava no futebol, eu levava no esporte, mas é função, tá? Papel de mãe e pai, quem tem é pai e mãe. E aí, o que eu quero dizer para vocês? A gente não pode enfiar as crianças, os adolescentes, os filhos. Sandra, mas o meu filho já é adulto e eu tô me separando agora e ele é adulto. Não enfie o seu filho no meio da sua separação. Filho é filho. Problema de separação você resolve com o teu ex ou com a tua ex, entende? Então, gente, isso é muito importante. Criança, adolescente que não tem figura de homem, de pai, dá nisso, que deu lá em Santa Catarina. E eu vou te falar o porquê que isso acontece. E agora sim, vem a visão sistêmica, talvez o ponto mais importante da nossa live, mas não acabou, tá? O que esses adolescentes estão gritando, pedindo inconscientemente? Eles cometem atrocidades para dizer o seguinte: eu preciso de um homem para me parar, eu preciso de regra, eu preciso de limite, eu preciso de autoridade, porque a gente cresce com isso dentro da gente, né? Faltou a figura de pai, faltou. E quem é que dá limite, autoridade, quem impõe regras? Homens.
E daí esses filhos, e isso vale para mulheres também, porque a gente sabe que tem mulheres bandidas, né? Que tem gente que comete problema de toda forma. Sandro, meu filho não virou um bandido nem uma bandida, mas o teu filho tem um problema com limite, com regra, né? E ele tá buscando isso. Hoje em dia o seu filho mexe com droga. Ó, tô precisando de regra. Alguém me para? Ó, eu bebo além do limite, tô precisando de regra. Ó, eu fumo. Tô precisando de regra. Ó, eu como demais, tá faltando pai e mãe. Todo excesso esconde uma falta de pai e mãe, uma falta de limite, de regra e de autoridade. E você não se dá conta que o seu erro, que a sua falta de pulso firme para educar, a sua falta de abrir a guarda para deixar o pai dessa criança entrar na história, tá gerando problemas na tua família e tá gerando problemas na família do outro. O teu erro pode custar a vida de 5 pessoas, de 10 pessoas, de 20 pessoas. Olha o quanto isso é grave. Isso quando não custa a vida do teu próprio filho, né? Agora, gente, tudo isso é para te dizer que se você não der regra, limite e autoridade para os seus filhos, inconscientemente eles vão buscar isso lá fora. Sandro, meu filho não é bandido, ele é pequenininho, é uma criança. E ele toca o terror na escola. Sabe o que ele está pedindo? Pelo amor de Deus, professora, alguém me dá regra, me dá energia de pai que eu não tenho. Me dá o que tá me faltando em casa e você não tá entendendo. E não é só na escola, entende? A gente busca alguém para parar a gente, para dar regra, para dar limite, porque autoridade, regra e limite é demonstração de amor paterno. Não é só você passar a mãozinha na cabeça, entende que é amor. Regra é amor. Sueli, eu também era muito masculina e não pense, Su, que eu já resolvi isso dentro de mim, porque como eu sempre digo, o processo de cura é um processo. Hoje eu tenho 45 anos e eu ainda estou me curando. Vira e mexe, eu tô querendo ser autoridade dentro de casa. E daí, quando eu percebo, quando meu marido me chama a atenção, aí é que eu vejo que eu saí do meu lugar, porque a gente tem que se policiar constantemente, para que a gente faça o certo, porque quando a gente carrega uma ferida emocional, a ferida leva tempo para cicatrizar, entende? Eu já fiz a cirurgia, eu já tirei lá os pontos da minha cirurgia, na minha ferida emocional, já tomei os medicamentos e agora ela está cicatrizando. Mas vira e mexe, a gente pode cometer um deslize. Então hoje eu me policio muito para conter a minha energia masculina, porque eu tive muita energia masculina, porque tudo que me faltou, o corpo e nós mesmos, a gente dá um jeito de compensar. Sandra, mas você disse que de vez em quando alguém cumpria essa função paterna na sua vida. Sim, cumpria, mas não era o suficiente. É diferente de você ter um pai ali, entendeu? É diferente. Ajuda? Ajuda, né? Os meus namorados que eu tive nunca foram namorados que tiveram assim comportamentos inadequados comigo. Sabe por quê? Porque tinha ali sempre uma figura exercendo essa função paterna, um tio, um amigo. A gente sempre levava, minha mãe deixava a gente paquerar, namorar, mas tinha que ser lá em casa, tinha que levar para lá, porque lá sempre tinha um tio, sempre tinha alguém. Então, foi bom, mas não é a mesma coisa, entende? Eu ainda cresci com essa ferida de não ter pai e por causa disso eu desenvolvi muito a minha energia masculina. Sandra, isso faz bem? Não, não faz bem, nem para nós enquanto mulheres e nem para os nossos filhos e nem para o nosso casamento. Muitas vezes no meu relacionamento tava lá 2 homens brigando, 2 homens no sentido de energia masculina, tá? O meu namorado e eu, querendo medir forças um com o outro. Sandra, de quem é a culpa? De quem é o erro? Dos dois. Dos dois. Eu porque tinha energia demais e ele que provavelmente a energia masculina dele estava baixa. Porque se eu estava crescendo demais na relação é porque ele não estava ocupando o lugar dele de homem na relação, entende? Então, Sandra, o que eu faço então? Dá acesso.
ao seu filho, para que o seu filho possa buscar o pai. Abre espaço para que o pai seja pai. Isso é muito importante. Sandra, mas o pai do meu filho é tão fraco. É um homem tão fraquinho, não serve para nada. Serve? Ele não fez teu filho? Serviu, não serviu? Ele tem que exercer a função de pai. Sandra, mas ele não consegue, ele é fraco demais. Deixa ele fazer o que ele consegue. Ele é o pai certo para o teu filho. O que faltar, busca a função paterna, num tio, num avô, num irmão, alguém. Entende? Mas deixa com cuidado. Não entregue o seu filho para ficar num ambiente religioso, porque lá tem homem e você acha que isso vai ser bom para o seu filho, tá? A sua função também de mãe é proteger o teu filho. Por que eu tô falando isso? Para que não aconteça com teu filho o que aconteceu recentemente com esse líder religioso. Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa é religiosa é uma pessoa pura, né? E o que eu sempre digo aqui? Todos nós, sem exceção, inclusive eu, viemos de famílias adoecidas. O que é uma família adoecida? É uma família que tem amor em desordem. E a minha tinha? Lógico que tinha, já não tinha pai. Como é que esse amor vai estar em ordem? Não tem, entende? É claro que cada família tem um nível de desordem, mas todas nós, pessoas normais, viemos de família em desordem. Então, preste muita atenção. Qual é a figura masculina que você vai deixar exercer função paterna na vida dos teus filhos, tá? Lembrando que a função paterna nunca vai substituir o pai, mas é melhor que nada, tá? É melhor que nada. E aí, o que eu quero dizer para vocês aqui, pessoas queridas, com muito carinho e muito respeito? Filhos precisam de pais saudáveis. Isso inclui pai e mãe. Sueli, tem que tentar, não é fácil. Su, continue me acompanhando. Em breve eu vou abrir a minha mentoria só para mulheres. A turma agora está em andamento, mas vai te ajudar muito. E por que eu digo isso, Sueli? Porque é um processo, para você ver. Eu estou nesse processo há muito tempo e a gente está sempre se aprimorando. Porque não é algo que a gente identifica, olha, eu tenho energia masculina demais, vou bloquear essa energia. Não tem como, ela está dentro de você. Conforme você vai tendo conhecimento, vai ressignificando dor, vai ficando mais fácil para você controlar essa energia masculina. Mas é importante, viu, gente, controlar essa energia masculina, porque a nossa essência, ela é feminina. Quanto mais controle a gente tem na masculina, mais a gente vive bem nos nossos relacionamentos amorosos com nós mesmas, mais a gente se aceita, mais a gente tem prazer na vida e no sexo. Então, é muito importante a gente buscar ressignificar as dores que fizeram com que a nossa energia masculina crescesse, tá bom? E aí, o que eu quero dizer para você? Sandra, que bom, Iver, que bom que você tá gostando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente continuar. Gente, já chega aqui na live compartilhando, já manda coraçãozinho aí, coloca coraçãozinho. Pra que isso, Sandra? É pro seu ego? Não, eu não preciso disso pro meu ego. Mas se você coloca coraçãozinho aqui, se você compartilha essa live, se quando eu salvo ela, você vai lá e deixa um comentário pra mim, o que o Instagram entende que é uma live importante, e daí ele mostra para mais pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Eu tô aqui compartilhando um conhecimento com vocês, talvez você até saiba desse conhecimento que eu tô trazendo, mas tem gente que não sabe, e nós precisamos levar isso adiante, porque é muito fácil a gente falar, a escola não tinha segurança, né, lá das crianças. Esses meninos precisam ser presos, sim, eles precisam pagar pelos o que eles fizeram, mas eles são um sintoma de uma família doente. Eles são um sintoma de pai e mãe que não são pai e mãe saudáveis, firmes, entende? Então, a gente precisa levar essa mensagem para um número grande de pessoas enquanto ainda há tempo. Se o seu filho está dando trabalho, se a sua filha está dando trabalho, ainda dá tempo de pôr linha nessas crianças, tá?
Aí, ó, a Drica falando que também tem esse lado masculino. Drica, também continua me acompanhando. Vai ser muito importante para o processo de vocês um mergulho para dentro de vocês. Dentro dessa minha mentoria só para mulheres, a gente trabalha as feridas do sagrado feminino. E uma vez que a gente começa a cicatrizar as feridas do sagrado feminino, a gente começa a equilibrar a energia masculina e feminina. E aí a gente começa a dar espaço na nossa vida para os homens. E tem gente que fala assim, Sandra, mas tem tanto homem, né, que não vale muito, mas também tem tanta mulher que não vale muito, né? Então, o que eu quero dizer para você? Você se cura e você vai atraindo para sua vida os homens bons, sabe? Homens que são saudáveis. E aqui eu quero trazer mais um entendimento muito importante para nossa construção aqui. Tá, Fátima, eu vou terminar aqui o raciocínio e daí a gente fala um pouquinho, tá bom? E aí, gente, o que eu quero dizer aqui? Função paterna e materna. A gente precisa escolher muito bem com quem a gente vai se relacionar, porque desse relacionamento vai dar frutos, né? E como que os seus frutos vão ser doentes? Porque você não tem base. Exatamente, porque você não tem base. Então, quando eu digo que o homem, a figura paterna, precisa exercer o papel dele, é em todos os sentidos, porque eu tô falando da figura paterna porque ela é muito forte, ela é muito importante. Mas aqui tem uma questão também para eu ensinar para vocês, tá? Talvez vocês até saibam, mas a gente precisa relembrar, porque o óbvio, muitas vezes ele é tão óbvio que ninguém dá importância para ele. E aí, o que acontece? Deixa eu trazer essa construção. O homem, ele é autoridade, ele é limite, ele é regra, ele é segurança só para o filho? Não. Se o homem é um pai que está ali nutrindo a mãe com amor, com segurança, com tudo que a mãe precisa, a mãe está disponível para nutrir o filho. E quando a mãe nutre o filho, nessa segurança, nesse relacionamento saudável, o que acontece? A mãe dá acesso ao pai para que ele chegue ao filho e vice-versa. E daí o ciclo de uma vida saudável se estabelece. Só que eu preciso aqui chamar a atenção para uma coisa também, homens, né? O que é um homem saudável? É aquele homem que traz a segurança para a família. Eu vou dar um exemplo. Você tá aí com a tua esposa, com a tua namorada, com quem quer que seja que você tá levando um relacionamento. Você precisa trazer segurança. Essa mulher teve um filho, é um erro muito grande. Você, mulher, olha, eu tive um filho. Agora, acabou a minha licença maternidade, eu preciso voltar para o trabalho. Aí você pega essa criança e enfia essa criança numa creche. Aí você pega essa criança, manda para uma escola integral. Aí você pega essa criança, deixa com a babá. Você pega essa criança, ó, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trabalhar. Entrega essa criança para o avô, para a avó cuidar, para alguém cuidar. Gente, com todo respeito, tá tudo errado. Esse homem, ele precisa ter a capacidade de sustentar emocionalmente e financeiramente essa mulher, essa família, pelo menos por um tempo, para que essa mulher esteja disponível para o filho. Porque nos primeiros anos de vida, a criança, ela precisa da mãe, entende? Então, essa criança não é só problema paterno, tem também ali um problema de vínculo com a mãe. Essa criança, ela não tem ali segurança, nutrição. Por quê? Porque a mãe não consegue dar, porque a mãe também tem que ajudar na questão da família, né? Na questão financeira. Então, é uma desordem muito grande. Eu vou dar aqui para vocês o meu exemplo. Quando a minha filha nasceu, a gente estava tentando empregada, um monte de coisa para eu poder voltar para o trabalho, para eu poder fazer, né? Dar seguimento na minha vida de novo. E estava muito complicado. Até que o meu esposo, com a sabedoria masculina, virou para mim e falou assim: amor, você não quer ficar com ela? Vai ser bom para você e para ela. Olha a sabedoria.
E era tudo que eu queria, era ficar com a minha filha. Qual é a mãe que nos primeiros anos não quer ficar com o filho? A mãe que tá muito doente, cheia de ferida, né? Aí ela tá doida para acabar a licença maternidade, para ela trabalhar, para ela largar a obrigação dela, que é nutrir, educar e cuidar dessa criança na mão de alguém. E claro que quando eu digo isso, gente, eu falo com respeito, tá? Mas é isso. Mesmo sendo inconsciente, é isso que acontece. E daí eu fui ficar com a minha filha. Eu tive o aval, eu tive a segurança que eu precisava do meu marido. E fiquei com a minha filha por um tempo. Sandra, como foi a vida de vocês? Apertada. Porque imagina uma família, um casamento que tem duas rendas, aí uma das rendas, né, é cessada, que no caso era a minha, e ainda tinha mais um ser humano para ser sustentado. Só que foi uma dificuldade que gerou lucro. O momento que eu tive com a minha filha, os primeiros anos que eu fiquei com ela foram impagáveis e eu sempre dei acesso para o meu marido. Então eu estava ali nutrindo com segurança, com carinho, eu não deixei a minha filha numa creche, eu não fiz nada disso. E quando eu digo isso, gente, eu sei que tem mães que não conseguem fazer isso, tá? Mas deixa eu terminar aqui o raciocínio. E aí, o que acontecia? Meu marido chegava, eu já estava com tudo pronto, preparado para ele poder brincar, para ele poder exercer a função dele de pai, para ele ficar ali com ela. E eu vou te falar uma coisa, a minha filha é perfeita? Não, porque né, todos nós estamos em constante mudança, aprimoramento. Mas a minha filha, ela tem segurança de pai e mãe. Entende o quanto isso é diferente? A minha filha é o tipo de adolescente que ela não se fecha num quarto. Ela até tem os momentos dela que ela fala, mãe, hoje eu não tô bem. Eu falo, deita um pouco, vai descansar um pouco. Mas ela tá ali sempre conversando comigo e com o pai. Tem atrito? Tem, lógico que tem, né? Adolescente, imagina, adolescente quer ser dono da razão. Mas tem o lado positivo. Então a gente precisa plantar direito para colher direito. Não tem como você plantar abacaxi e colher limão, entende? Se você está plantando abacaxi, você só vai colher abacaxi. Eu nunca vi você plantar uma coisa e frutificar outra, não tem jeito. E aí, quando não tem o marido, né, Rosalina? Não sei se você chegou agora ou não, eu já falei, mas eu vou falar aqui para você, depois você assista a live inteira, tá? A gente precisa de uma função paterna. E uma função paterna é a função de um homem que exerça ali um papel importante, por exemplo, na educação do filho, né? Um tio, um avô pode fazer essa função. Agora, se você está falando que você não tem um marido para te dar esse suporte financeiro, o que a gente faz numa situação dessa? E daí, gente, eu lamento dizer, né? Mas você vai ter que se virar nos 30. Você vai ter que trabalhar de dia, o seu dia vai ter que ter 48 horas, porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser dona de casa e você vai ter que ser mãe. Mãe de verdade, entendeu? Não é aquela mãe de tabela, não, é meu filho, eu gerei. Mas quem cuida? A empregada, a babá, a vovó, a creche, a professora, alguém cuida, mas não é você. Então, eu sei que essas palavras que eu tô falando, elas não são fáceis para muita gente, mas é muito importante a gente ter essa consciência, porque a sociedade configurou isso, né? De que você tem um filho, você põe o filho na creche, vai trabalhar, tudo bem, para você tá tudo bem, mas para essa criança tá gerando muitos problemas. E essa criança vai ter problema lá na frente. Sandra, mas o que eu faço? Eu não tenho marido, ou se eu tenho, meu marido não dá conta de sustentar a família sozinho. Então, eu vou te dizer mais uma vez o que eu já repeti hoje. Essa é a vida adulta, você vai ter que resolver problema, você vai ter que se virar, com todo respeito eu falo isso, e educar, e dar carinho, e ter tempo de qualidade, e dar limite, porque o que acontece? Muitos pais se culpam, porque tem que trabalhar o dia todo, né? E mães também, pais e mães, e aí o que acontece? Para compensar isso, dá de tudo para essa filha ou para esse filho, tudo material, tudo que esse menino quer. Ah, eu quero uma televisão, eu quero um iPhone, eu quero isso, tá aqui. Ah, eu quero um tênis, tá aqui. Eu quero viajar não sei pra onde, tá aqui.
E aí você dá coisas demais e você não ensina, você não dá limite, você não tem autoridade, né? Porque você carrega tanto peso na consciência que você tem que trabalhar para sustentar essa criatura que você sabe que está ausente e você vai abrindo mão dessas coisas e isso gera também problema. Então, o que eu falo? Se infelizmente você não tem hoje uma figura paterna, saudável, né, que te dê segurança emocional e financeira para você ser a mãe que você deveria ser, não se lamente por isso, né? Seria o ideal. Mas se o ideal não está acontecendo, faça o seu melhor, sabendo que se você tem dificuldade em dizer não, em impor limites, né, em dar acesso ao pai dessa criança, você está carregando feridas emocionais. Mais cedo eu falei sobre isso, né? Tudo que a gente quer dar para os nossos filhos que a gente não tem, revela que você carrega uma criança ferida dentro de você. E aí você precisa olhar para isso, porque o que acontece é assim, ó, os pais chegam para mim e dizem assim: Sandra, eu vi uma publicação sua, eu assisti uma live e eu tô fazendo tudo errado. O que eu faço? Eu sei que eu tô fazendo tudo errado, mas eu não dou conta de mudar. Eu sei que eu não deveria pagar a conta dos meus filhos, mas eu pago. Eu sei que eu tinha que ser um pai que põe limites, mas eu não dou conta. Eu sei que eu tinha que entregar meu filho pro pai. Entregar no sentido de ter acesso, tá, gente? Não é entregar para o pai e falar, agora você cuida, eu não vou fazer nada. Não é isso. Criança precisa, adolescente, jovem, adulto precisa dos dois, pai e mãe. E aí, você não consegue fazer isso por quê? Porque você tem ferida emocional, entende? E aí a gente precisa curar essas feridas emocionais para você ser o pai e a mãe que você tem que ser. Sandra, não tenho ferida emocional. Eu vou te dizer com muito carinho, todo mundo tem, tá? Talvez você não tenha percebido, mas todo mundo tem. O que você deve começar a fazer? Comece a se posicionar, comece a agir diferente, a ter tempo de qualidade com seu filho, criança, adolescente, jovem, adulto, que ainda precisa de você, mas com limite, né? Porque as pessoas confundem tudo. Não, eu sou um pai presente. Aí dá amor demais, fora da regra. E desanda também tudo. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio e nós mulheres precisamos dar acesso aos homens e homens, né? Esses homens que são assim meio displicentes, que colocaram filho no mundo e acham que não tem que fazer nada, tem que fazer. Sandra, ele não faz. Tem que fazer, né? Sandra, não tem jeito. Faz o que então? Deixa ele. Se tem que largar de mão, larga de mão. E busque exercer o melhor que você pode da função materna e paterna, porque você também tem energia masculina, mas sabendo que você não pode extrapolar a sua energia masculina, que você vai precisar delegar também essa função para figuras masculinas, né? Um tio, um avô, um irmão, alguém precisa exercer essa função também, porque só não se iluda. Mulher sozinha não tem como dar o limite para um filho ou para uma filha que uma autoridade masculina tem. Porque, Sandra, são melhores que eu? Não, somos diferentes. A nossa essência é diferente. Os dois se completam. É por isso que você precisa de um homem para gerar um filho, né? Então, isso é muito importante. E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês? Deixa eu ver se eu falei tudo. Tá. Gente, finalizando aqui. Faça uma reflexão aí. O que o seu coração diz para você? Que você é um pai que está fazendo certo? Que você é uma mãe que está fazendo certo? Faça essa reflexão. Não é para você se julgar, é para você conseguir ver aonde que está o erro e conseguir ajustar a rota, para você poder equilibrar a sua família, para que você não continue vendo atrocidades como essa da creche passando na televisão, né? Filho que mata pai, filho que mata mãe, estupra irmão. É um negócio feio. Por quê? Porque tá faltando ali família, pai e mãe, amor saudável, não amor doentio e limite. E não se esqueça, quem vai dar limite, autoridade, quem vai ensinar tudo isso
é uma figura masculina. Sandra, você não teve isso? Sim, eu tive, de forma adoecida, porque a minha mãe fez esse papel. Só que, lembre-se do que eu falei, a nossa energia masculina, ela não é suficiente para isso. A gente faz, até faz, mas não da forma correta. E isso gera consequências. Eu não virei bandida, os meus irmãos não viraram, mas tivemos outros problemas. Então, aqui eu achei que o momento era propício para a gente falar dessas atrocidades, né? E mostrar o quanto a figura de um homem é importante na vida dos filhos e mostrar que mesmo que não seja numa questão assim de bandido, de morte, de assassinato, ainda assim tem consequências na nossa vida, tá? Lembre-se que se você não educar o teu filho, se você não colocar limite, se você não tiver autoridade nessa família, o que vai acontecer? Inconscientemente, os teus filhos, depois de jovens adultos, eles vão buscar isso fora. Tudo que esses adolescentes fizeram na creche era dizendo o seguinte: eu não tive limite, eu não tive regra, eu não tive autoridade, eu preciso de um homem, de uma figura, de uma energia masculina que me dê isso. O inconsciente, ele vai buscar o que faltou e dessas formas terríveis. Então, gente, vamos compartilhar essa live, tá? Não deixe de compartilhar essa live, principalmente com os homens. Principalmente com os homens, pai, amigos e tudo mais. A Vera diz assim, que cresceu em uma família em que o pai era violento com a minha mãe. Presenciei muitas agressões contra a minha mãe, mas eu precisava dele para não sentir medo do escuro, para estar na mesa, para almoçarmos. Para você ver, né, Vera? Daí a importância da gente não se envolver nos problemas de casal dos nossos pais, porque apesar dele ter essa atitude errada com a tua mãe, ele é teu pai, apesar de tudo, ele te passava segurança. E daí, o que deveria ser feito, ou o que nós devemos fazer hoje em dia, né? Se proteger, porque não é porque o teu casamento não vai bem, porque esse homem não é bom para você, que você tem que continuar com ele, tá? Não é isso. Mas você pode romper com esse relacionamento, vou usar aqui o exemplo da Vera, você pode romper com esse relacionamento e entendendo que os filhos ainda precisam dele. E quando eu digo que a gente precisa deixar os pais terem acesso aos filhos, né? Eu estou falando aqui da regra, que são pais que não vão machucar, assassinar, cometer atrocidades contra os próprios filhos, né? Mas se você sabe que o pai dessa criança é uma pessoa que pode fazer isso, é lógico que você não vai dar o acesso dessa forma, mas você não pode excluir da vida da criança esse pai. Você precisa falar que o pai tá ali, que o pai Você precisa ter uma linguagem acessível para conversar com o seu filho sem denegrir a imagem do pai, porque se houver essa imagem diminuída do pai, o que vai acontecer? Esse filho vai buscar essa imagem de um homem, de uma autoridade lá fora, em algum momento da vida. Em algum momento da vida isso vai acontecer. Pode ser que não seja na forma de se tornar bandido, mas de alguma forma isso vai acontecer. Mas infelizmente eu tenho que ser realista com você. Na maioria das vezes a gente busca essa autoridade paterna que faltou de forma errada, de forma distorcida. E assim, Vera, não sinta peso na consciência, porque o que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe era problema dela, ela que tinha que resolver. Se ela não deu conta de resolver, se ela se submeteu a isso, é porque ela tinha ferida emocional. Ou, muitas vezes, a gente vê as famílias dizendo, né, esse relacionamento não me faz bem, mas eu vou sustentar esse relacionamento até o meu filho, a minha filha, tiver uma idade que consiga entender a separação para eu me separar. Sim, eu sei que tem muitas famílias que fazem isso, né, que a mulher sustenta, aguenta aquele casamento por um tempo
para o bem dos filhos. E daí ela faz um bem para os filhos e ela faz um mal para ela, mas não cabe aqui a gente julgar, né? O que que eu quero dizer? Independente de quem o seu pai é ou foi, ele é o seu pai, ele é o pai certo para você. Entende isso? Isso envolve energia, consciência sistêmica, planos maiores do que a gente consegue falar aqui nesse momento na live. Mas o que você precisa saber, todos vocês? Precisamos de paz. Sandro, meu pai é indisponível, meu pai é um banana. Quem manda lá em casa é minha mãe. Infelizmente, o seu pai também tem um monte de ferida emocional. Ele deveria ser um homem saudável e a sua mãe também, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que as nossas famílias, elas são carregadas de dores emocionais, mas olhe para a essência do seu pai. O seu pai é o pai certo para você, foi ele que te fez. Pegue o que de bom o seu pai tem. Deixe os erros dele, os problemas dele para lá. Sandra, mas ele fez tanto mal para minha mãe, mas a sua mãe é uma mulher adulta. Por que que ela se submeteu a isso? Porque ela também, infelizmente, tem ferida emocional. Gente, e não entenda mal o que eu estou falando, tá? Mas toda pessoa que está num relacionamento tóxico, abusivo e não sai dali, ela não sai dali porque ela tem dor, porque ela tem ferida, ela não dá conta de sair dali. Então, a gente não pode julgar. Sandra, o que que eu faço? Eu posso ajudar? Ajudar você até pode, né? Incentive, tente conversar com essa pessoa, mas às vezes a ferida emocional dela é tão grande que ela não vai te ouvir. Porque quem nunca teve felicidade não sabe o que é ser feliz. Quem nunca se respeitou não sabe o que é respeito. A pessoa até fala, mas falar e sentir é diferente. Então, apesar de tudo que o seu pai possa ser, ele é o seu pai. Ele é o pai certo para você. E por mais que esse relacionamento não dê certo entre você e o pai do teu filho, o teu filho precisa ter acesso ao pai. Ah, mas é o pai que não quer saber do filho. Aí você já não tem culpa, você já não tem responsabilidade nisso, mas deu o acesso, tá? Deu o acesso. Daí a gente entendeu por que que a gente carrega tanta ferida emocional. Porque os nossos pais não são saudáveis, né? Um pai quer ter produção independente, um pai ou uma mãe. Os outros estão ali casados, poderiam ter uma família estruturada, mas a mãe não dá acesso ao pai. Ou o pai vive no mundo da lua e não puxa a sua responsabilidade para si, não ocupa o seu lugar. São muitas as possibilidades, daí a importância de vocês compartilharem essa live, porque o que eu tô falando vai tocar. Sandra, não toca não, a pessoa tem um coração duro, tá? Não toca hoje, mas de tanto essa pessoa ouvir, em algum momento, essa pessoa vai abrir a guarda, né? E a gente não pode desistir, porque uma família estruturada gera impacto na minha família, na sua e na sociedade. Porque se a gente cria filhos totalmente desestruturados, a gente vai estragar a família de alguém, porque os nossos filhos vão cometer atrocidades contra a família de alguém em algum momento, tá bom? E ó, eu vou falar aqui um pouquinho sobre, acho que é a Fátima, né, que falou, agora eu não me lembro, alguém falou aqui como lidar, foi a Fátima, com pais que enfrentam filhos com deficiência. Fátima, eu vou falar de uma forma geral porque você não trouxe para mim, tá? Esses filhos têm o quê? Deficiência física, intelectual, mental? Porque o que que a gente tem que entender? Esses filhos precisam ainda mais, né? Do pai e da mãe. Esses filhos, eles precisam estar dependendo da deficiência que a criança tem, ou o adolescente ou o adulto, não tem como cortar o vínculo, porque o natural é que a gente cresça, a gente corte os vínculos emocionais e financeiros com os nossos pais de dependência, tá, gente? Não é cortar o vínculo e falar assim, eu não preciso. Voltou? Acho que a internet tinha parado. Não é isso, é de dependência.
os filhos cresceram, eles precisam ir para a vida, né? Precisa realmente cortar o cordão umbilical para viver, senão você vai ficar numa dependência emocional e financeira dos seus pais e isso não é bom para ninguém. Mas se os seus filhos têm alguma deficiência física que impossibilite ele mesmo, tá? Não pode ser uma deficiência assim, ele tem um problema para se locomover, mas ele pensa, ele consegue ter uma vida? Aí não. Agora, se é uma deficiência que tá ali acometido em cima de uma cama, não consegue pensar, não consegue fazer as coisas, aí sim, o pai e a mãe vai precisar cuidar desse filho, né? Não importa a idade que ele tenha. E aí envolve outras questões. Mas lembre-se que depende de que deficiência a gente está falando. Porque eu já trabalhei em várias empresas que na empresa tinha deficientes físicos de várias ordens, né? Pessoas que tinham um grau maior e outro menor, mas que eram capazes porque pensavam muito bem, conseguiam se expressar. Eram pessoas, às vezes, que tinham até uma certa deficiência intelectual, cognitiva, mas ainda assim conseguiam exercer atividades no menor grau de dificuldade, mas conseguiam. Então, assim, depende da deficiência, tá bom? Depende do que a gente está falando. E aí você vai saber, porque se o seu filho tem determinadas condições, não tem porquê você tá ali sendo um pai e uma mãe que tá fazendo tudo por ele. E a gente, às vezes, né, quando a gente tem algum problema assim na família, de um filho que tem uma certa deficiência, seja física, intelectual, mental, a gente tem um olhar muito de coitadinho para cima deles e a gente os impede de fazer o que eles podem, o que eles conseguiriam. E isso também não é bom. De que tipo de deficiência a gente está falando? Fátima, você pode até me mandar um direct me explicando melhor isso, que eu posso fazer uma live específica para a gente falar sobre isso, tá? Ô, Drica, eu descrevi a sua vida e da sua família. Olha, eu tô dando um sorriso assim para te dizer o seguinte: é muito bom a gente ver. Ver é a gente ter a possibilidade de se tornar livre, porque às vezes a gente vive dessa forma há tanto tempo que a gente não consegue se libertar, mas uma vez que você consiga ver aonde está a dor, a crença, o bloqueio, você tem a chance de ressignificar e fazer diferente. E se você não conseguir fazer isso só, me manda uma mensagem, eu tô aqui para contribuir com vocês. Eu tô aqui para contribuir com vocês, tá? Ó, a Vera disse assim, que eles se separaram quando eu tinha 15 anos, mas mesmo ele tendo sido violento com a minha mãe, eu nunca permiti minha mãe falar mal dele para mim. Exatamente, porque ele é seu pai. E isso a gente carrega dentro da gente, sabe? É um erro muito grande quando os pais começam a colocar os filhos no meio das brigas do casal. Porque o filho é metade pai e é metade mãe, né? E aí você tá ali falando mal do pai dessa criança ou desse adolescente, é como se você negasse uma parte do seu filho, porque você não fez esse filho só. E o seu filho cresce com isso e daí gera outros problemas, né? Hoje eu falei de autoridade, de regra, de limite, de segurança da energia paterna, mas se o filho tá no meio dessa artilharia cruzada e você fala mal, ou você filho, toma as dores do pai ou da mãe, o que acontece? Você cresce com problema de autoestima, de identidade, porque se você nega o seu pai, ou se você ouve falar mal do seu pai, dentro de você, o que você internaliza estão falando mal de mim, estão me negando. Porque você é metade seu pai, você é metade sua mãe. Tudo que eu falo aqui para o homem vale para a mulher e vice-versa, tá, gente? Porque você imagina, vou voltar aqui para o meu exemplo. Imagina que eu falasse mal do meu marido para minha filha ou para o meu filho.
Como que essa informação chega na cabeça da criança? Nossa, mas o meu pai é tão errado, o meu pai faz tudo errado, o meu pai é inadequado. Bom, se meu pai é inadequado, faz tudo errado, logo eu sou inadequado. E aí, o que eu quero trazer para você? Vamos expandir esse entendimento, né? Olha, o seu pai não presta, o seu pai é um bandido, o seu pai não tem limite, o seu pai é um banana, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, logo eu sou tudo isso. Porque se eu sou meu pai também, se o meu pai não presta, é um banana, né? Como dizem aqui na minha família, é um bunda mole, eu vou ser isso também. Aí você já cresce com problema de identidade, de autoestima, você se sabota, é um monte de problema. Um problema, gente, gera outros inúmeros. Aqui hoje eu foquei nessa questão da energia masculina, mas geram muitos outros. Então, Vera, você fez o certo, porque o seu pai é o pai certo para você. Não existe isso do meu pai fez tal coisa e tal coisa com a minha mãe. Eu sei, gente, isso é doído de falar e de ouvir, mas é o pai certo para você. Foi o pai que você teve, foi a mãe que você teve. Os dois escolheram um ao outro. Sandra, mas a minha mãe disse que eu nasci sem planejamento, que foi casual. Se encontraram, os dois estavam tristes, pronto, tiveram ali uma noite de prazer, eu nasci. Pode até não ter tido amor, mas um escolheu o outro, entende? Qualquer que seja a situação, um escolheu o outro. E aí, gente, com relação a essa creche, né? Sandra, envolve outros fatores? Envolve energia, envolve outras questões que hoje eu não vou trazer para não confundir vocês, mas sim, envolve, né? Sempre que a gente vive na energia do medo, o que a gente atrai pra gente? Aquilo que a gente tem medo. Então, se você sente medo de alguma coisa, você pode ver, você é uma pessoa medrosa. Provavelmente você já foi assaltado 1, 2, 3 vezes. Por quê? Quando você tem medo, você tá na mesma energia do bandido, do assaltante, do assassino. Por quê? O assassino saiu para fazer algo ruim. Você tá lá na energia do medo. Não quer dizer que você é igual ele, tá, gente? Eu tô dizendo energia. A energia atrai a pessoa. Então, tem outros fatores aqui também de energia, tá? Infelizmente tem. Mas hoje nós vamos ficar aqui nessa questão. Olha, filhos que não têm pai, filhos que não vivem na energia do pai, filhos que têm pai, mas que o pai não assume o seu lugar de pai, né? Ou seja, filhos que de uma ou de outra forma não têm força, autoridade masculina, regra, ele vai buscar isso na vida adulta dele, na adolescência, na juventude. Ele vai dizer inconscientemente, olha, tá me faltando o limite, eu tô precisando de alguém para me pôr regra, para ser uma autoridade em cima de mim. E aí, gente, vai dar, infelizmente, nessas atrocidades que a gente vê dia a dia por aí. Se alguém tem alguma coisa para falar, esse é o momento, escreva aí que eu vou caminhando para o final. Cecília, não renegue o seu pai. Se você renega o seu pai, você renega uma parte de você, porque você é a continuidade da vida do seu pai. Então, Sandra, o que eu faço numa questão dessa? Ressignifique. Ressignifique. Se você não consegue fazer isso só, me chame. Vamos fazer uma constelação familiar, vamos fazer um processo de mentoria. Venha para um dos meus processos. Se você não consegue fazer isso só, peça ajuda, mas não viva assim. Enquanto você renega o seu pai, o que acontece na sua vida? A sua vida não flui, o sucesso não chega para você e fica. Você tem até momentos de alegria, de plenitude, de prosperidade, né? Por quê? A energia dos nossos pais, ela é equivalente à energia da prosperidade, do sucesso, do dinheiro. Se você tem qualquer problema, mínimo que seja, com o seu pai ou com a sua mãe, como a energia ela é similar, por que ela é similar? Os seus pais te deram a vida.
para você continuar na vida adulta, você precisa do sucesso, da prosperidade, né? Então as energias são similares. É mais ou menos como o medo e o bandido que eu falei há pouco, né? Você não é igual ao bandido, mas você vibra na energia, na frequência. E a mesma coisa é aqui. Se você tem qualquer problema com seu pai, com a sua mãe, a prosperidade não vem para você. E não é só prosperidade do dinheiro, tá? É a prosperidade no relacionamento amoroso, é a prosperidade na saúde, na educação dos seus filhos. Por quê? Porque se você tem uma questão para ser resolvida em você, a vida apresenta para você mais dificuldades semelhantes para que você busque olhar para dentro. Gente, não tem outra solução. A saída de tudo é para dentro de si. É preciso olhar para si, tá? Ô Vera, falando assim, eu não sei bem, né? Porque fica tudo muito genérico, mas olha, deve ter algumas razões aqui sistêmicas também, né? Ó, a minha filha casou e o marido dela tirou ela de nós há 3 anos. Não vejo ela, eu queria saber o porquê age dessa forma. Será que foi mesmo o marido? Será? Porque o marido pode até dizer o seguinte: olha, você não precisa mais ir tanto lá, né? Porque de uma certa forma é natural que a gente se case e que a gente toque a nossa vida. E daí a gente vai ter naturalmente menos tempo para os nossos pais, porque você está trabalhando, agora você tem uma casa, já já você vai ter filhos, você vai. Mas isso não significa abandonar. Agora, se a sua filha está se deixando influenciar por isso, provavelmente ela tem uma ferida também, tá? Não é uma questão só do seu genro, não. É uma questão da sua filha também. Porque ela poderia ter pulso firme, né? Que história é essa de eu vou casar e eu não posso mais ver os meus pais? Não faz sentido, né? Porque quando a gente casa, a gente une dois sistemas familiares. Ou seja, a família que, aqui ó, sua família, vamos supor que a sua família era essa mão. Casou com outro, uniu dois sistemas, agora a família cresceu, ficou maior ainda. O natural é que a gente se encontre, né? Lembrando que precisa ter o equilíbrio. Você também não pode viver na casa da mamãe e do papai, sendo que você agora tem uma casa, tem uma família. Sandra, mas eu ainda não tenho filho. Mas você e seu marido casou, vocês já estão ali numa família. E aí, a gente precisa olhar para isso de outra forma, Vera. Só com o que você me colocou aqui, eu não consigo trazer assim um olhar para você. E pode ser que o marido tenha visto alguma coisa que na família que ele não goste e bloqueou ela? Pode, mas por que ela se deixou bloquear? Ela tem uma ferida aí também. Sandra, pode ser que ela esteja num relacionamento tóxico? Pode também, porque a gente sabe que essa é uma das características do relacionamento tóxico, né? É você trazer a pessoa para você, seja no namoro ou no casamento, e fazer com que ela corte vínculo com todo mundo que ela tem vínculo. Para quê? Para ficar mais fácil de você manipular a pessoa, né? Para ficar mais fácil da pessoa tóxica, doente, manipular a outra. Agora eu tô trazendo hipóteses. Com o que você tá me trazendo, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, tá? A gente precisa olhar para isso. Agora sim, gente, uma coisa importante de se falar: nunca a responsabilidade é de uma pessoa. Nesse caso aqui, tá, Vera? De relacionamento não é. Se ela não está indo te ver, ela tem responsabilidade nisso também, porque ela não é uma criança. A gente manipula a criança, a gente dá ordem para a criança. Relacionamento de casal não é assim que funciona, né? Os dois têm voz ativa. O que eu falei hoje aqui foi de energia, de papéis diferentes, mas enquanto casal, ela tem a vontade dela, ela podia muito bem falar o seguinte: eu vou ver a minha mãe. Ah, e ele diz o seguinte: eu não quero ir ou eu não posso ir. Ela, tudo bem, eu vou lá, faço uma visita, volto. Não sei se vocês moram na mesma cidade ou em cidades diferentes, né? É muito complicado isso.
Que bom, ó, o filho tem um excelente padrasto. Sempre pensou que o pai havia falecido, sexo de uma noite. Olha, se o filho tem um padrasto que exerceu a função paterna muito bem, legal, parabéns para ele. Agora a gente precisa dar o lugar para o pai. Olha, você tem seu pai. Eu não sabia, eu pensei que tinha falecido, né? Você pode. Isso acontece, né, gente? Assim, não deveria, mas aconteceu. Foi um sexo de uma noite. Nasceu uma criança, se tornou um adulto. Tudo bem, mas fale para ele, é importante, viu, Val? Se em algum momento puder ter acesso ao pai, é importante ter. Entendendo isso, né, que o padrasto foi e é importante, ele exerce a função paterna, sim, mas é função, porque o lugar de pai e mãe ninguém exerce, tá? Mas isso é importante, porque assim, mesmo eu tendo e os meus irmãos, tendo também feridas por falta de pai, as feridas podiam ter sido maiores se a gente não tivesse tido homens que tiveram esse papel de exercer a função paterna na nossa vida. Ai, que desafio, hein, Fabiana? Fabiana, eu sinto muito, tá? Eu vejo a sua dor, eu não sei que idade tem a sua filha. Agora, se ela já é uma adulta que adulteceu, o que que é um adulto que adulteceu? É um adulto que ele tem vida sexual, que ele tem vida financeira, que ele não tem mais dependência emocional, financeira nenhuma dos pais. E daí ele vai seguir a vida dele. Se os nossos filhos já atingiram o adultecer, a gente não tem mais controle, né? Conforme os nossos filhos vão crescendo, a gente vai deixando de ter controle e isso é o ciclo natural da vida. Por isso a gente precisa dar autoridade, regras, enquanto tem condições, né? O que eu posso dizer para você? Eu não sei que idade a sua filha tem, tá, Fabiana? Mas da mesma forma que eu falei há pouco, né? Não é só por causa do namorado que ela tem ou desse homem com o qual ela tá vivendo. Tem ela também aí, né? Tem a vontade dela. A gente não pode sempre colocar a culpa ou a responsabilidade em uma pessoa. Ela poderia ficar mais tempo com você. Por que que ela não quer? É porque ela já é uma mulher muito equilibrada e tá indo para a vida, porque essa é a lei natural da vida. Ou não? Porque se ela depende emocionalmente, financeiramente de você, aí você ainda tem uma voz aí que você ainda pode usar uma voz ativa, né? Agora, se ela já adulteceu verdadeiramente, não tem mais o que fazer. Os nossos filhos vão crescer e vão bater asas do ninho mesmo. A lei natural da vida é que os nossos filhos crescessem, fossem para a vida, né? Quando os filhos não vão, ficam nas nossas asas, tem coisa errada. Então, assim, avalie direitinho, Fabiana. Às vezes, ela simplesmente está batendo asas do ninho porque chegou o momento. Você que vai avaliar aí, porque com o que você me colocou aqui, eu não sei te dizer. Talvez ela simplesmente esteja batendo asas do ninho, talvez não, depende da idade que ela tem, depende do contexto, né? Ó, a Silvia diz assim: Sandra, eu tentei fazer o pai participar da vida dos meus filhos, mas ele não quis. Hoje nem o meu filho e nem a minha filha veem o pai como uma pessoa. Ah, não, peraí. Hoje o meu filho. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler de novo que eu me confundi. Ó, Sandra, eu tentei fazer o pai participar da vida dos meus filhos, mas ele não quis. Hoje nem o filho e nem a filha veem o pai como uma pessoa. Eles veem o pai como uma pessoa sem importância, nenhum resultado nos meus filhos. Ó, isso também traz consequências, né? Por exemplo, eu sei que tem muitos homens doentes emocionalmente, daí eles estão disponíveis, eles não conseguem mesmo ser pais, né? São crianças, jovens, adolescentes que tiveram relacionamento sexual, mas que não tinham condições de ser pais. Olha quanto problema, né? A pessoa tá cheia de ferida, de frustração e vai ser pai sem ter condições de ser pai.
Mas o que eu quero dizer aqui? Você fez o seu melhor, Silvia, você tentou, não deu certo? Consciência limpa para você. Agora, o que não pode acontecer, né? É de você dizer, olha, o seu pai não é bom, o seu pai é imaturo, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. Mesmo que o pai seja tudo isso e muito mais. Os filhos precisam ver isso sozinhos. A mãe, ela não pode falar isso e nem o pai pode falar da mãe esse tipo de coisa. Porque quando a gente fala qualquer coisa do nosso parceiro ou do pai do nosso filho ou da mãe, o que acontece? Internamente, o que os nossos filhos assimilam aqui dentro é: o meu pai não é bom, o meu pai é inadequado, logo eu não sou bom, logo eu sou inadequado. E isso gera problemas na vida do filho. Além da falta de presença do pai, de autoridade, né? Gera ainda mais problema também. Por quê? Porque ninguém nasce de um ovo, né? Então, se a gente não valoriza ali a presença do pai e da mãe ou a figura do pai e da mãe, isso gera desordens no inconsciente da pessoa e a pessoa cresce. E o que acontece? Ela vai buscar em outra pessoa o que faltou nela. Eu até falei isso na live, né? Ela vai buscar, então, num relacionamento amoroso, o pai que ela não teve. E o filho? Ele busca na mulher o pai que ele não teve e vai gerando problemas. A gente busca no nosso chefe, no trabalho, o pai que a gente não teve. E tudo isso é inconscientemente. Então, Silvia, hoje... tudo bem, eu sei que esses filhos estão sofrendo, aí já tem uma ferida emocional que eles vão precisar de ajuda para ressignificar. E não pense, Silvia, que você sozinha consegue isso, tá? Eu não sei a idade deles, mas sozinha é muito difícil, é quase que impossível. Mas o que você já pode fazer para começar a minimizar isso? Olha, tudo bem, vocês não querem conviver com o pai de vocês, eu até entendo, mas é o pai de vocês. Se não fosse ele, vocês não estariam aqui. Porque para eu fazer vocês, eu não tinha como fazer isso só. Eu precisei dele. Então, a gente começa a dar um lugar para o nosso pai, para o homem que nos deu a vida também ali, no momento da concepção. É um pai torto, é um pai errado, é um pai cheio de vícios, mas é o seu pai. Se não fosse ele, você não estaria aqui. E aí a gente começa a internalizar inconscientemente que a figura desse pai, que a figura desse homem, ela é muito importante, porque se não fosse ele eu nem existiria. E daí agora eu estou sendo ingrato com alguém que me deu a vida. Gente, os nossos pais erram demais? Erram. Muito, muito. Por quê? Porque são pessoas, não são super-heróis. Eles têm um monte de ferida emocional. Olhe para você e olhe para mim. Vira e mexe, eu converso com vocês sobre as minhas feridas emocionais. Algumas eu já curei, outras eu estou em processo de cura e tem algumas que eu ainda nem sei que eu tenho e você também, porque ao longo da vida é assim mesmo que vai acontecendo. As feridas vão se mostrando pra gente. Mas o que eu quero dizer? Os nossos pais são os pais certos pra gente. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Nem eu, nem você. Então, a gente precisa, pelo menos, reconhecer a origem que nós temos, que são os nossos pais. Não é fácil, sim, eu sei que não é. Não é. Dependendo do que você viveu com seus pais, não é fácil, mas é preciso. Porque enquanto você não reconhece, valoriza, respeita, é uma pessoa grata em relação ao teu pai, à tua mãe e aceita os dois do jeitinho que eles são, com todos os defeitos e erros dele, a sua vida não flui, porque você nega um pedaço de você, porque você é metade a genética do teu pai e metade da tua mãe. Se você não reconhece, não aceita, não valoriza o teu pai ou a tua mãe, você não se valoriza. Daí ter tantos problemas hoje de autoestima, de identidade, de falta de merecimento, procrastinação, autossabotagem e muitos outros. Daí o entendimento por que a gente entra em relacionamento tóxico, porque você não reconheceu o teu pai ou a tua mãe, que eles vivem dentro de você. Se você não se reconhece, não se valoriza,
como que o outro vai te valorizar? Entende que tá tudo interligado? Então a gente precisa dar um lugar para esse pai, por mais que ele não seja um pai como deveria, porque nem todo mundo tem um pai como deveria, né? Tem pai que não tá nem aí para os filhos, enquanto tem outros pais que fazem o que o meu marido fez. Olha, eu tô vendo que você quer ficar com a nossa filha, fica com ela, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Eu vou cuidar de vocês financeiramente e emocionalmente para tudo dar certo. Que bom que eu tive essa chance, que eu tive essa oportunidade, né? Porque eu tive de passar para minha filha, porque eu não tive isso enquanto criança. O meu pai não pôde fazer isso com a minha mãe. Mas o que eu quero dizer para você? De qualquer forma, você tem um pai, você tem uma mãe e a gente precisa tomar a vida que eles deram pra gente. Enquanto isso não acontece, atrocidades vão acontecer fora e a sua vida desanda também. Porque se você não reconhece, não aceita, não valoriza a vida que chegou para você, você tem muitos problemas emocionais.